Quantos de nós às vezes pensamos que não somos capazes o suficiente ou bons o bastante para fazermos as coisas que Deus tem nos chamado a fazer? Hoje a gente vai contar a história de uma mulher incrível no cristianismo chamada Gladys Aylward, que justamente ela, em um dos momentos da vida dela, do preparo missionário, ela ouviu exatamente a frase que é o título desse vídeo: você não é boa o suficiente para ser missionária. A Gladys, ela nasce em 1902 em Londres, e ela vem de uma família bem humilde. Ela segue os estudos com dificuldade, sempre tinha dificuldades de estudos ou às vezes desinteresse, como é descrito na biografia dela. Aos 14 anos ela abandona os estudos e vai trabalhar como empregada doméstica. Os anos se passam e em 1928 ela se converte. Quando você lê a biografia da Gladys apenas por números, apenas por acontecimentos e fatos da história, parece não ter tanta profundidade no que ela passou, né? Quando você vê, ela se converteu em 1928, tô vendo a colinha aqui, é assim. Ela se converteu em 1928, ela chega ao campo missionário em 1962, 4 anos de preparo, é bem tranquilo, é bem rápido, até às vezes hoje em dia a gente pensaria que não é tão bom, tanto tempo o suficiente, né? Mas nesse curto tempo ela passou por experiências muito impactantes, muito fortes. Bom, a primeira delas, após a conversão, um pouco mais de um ano de conversão, ela vai para um treinamento de missões, uma missão que tinha já o preparo especificamente para a China. E um tempo depois desse preparo, meses depois, ela recebe um convite a uma reunião junto com um dos líderes, né, da escola de missões. E quando ela chega lá, ela se assenta e ele fala: então, nós vimos suas notas de atividades práticas são excelentes, mas as suas notas de estudo são muito ruins. Você já tem uma certa idade avançada, você é solteira, você é mulher, você não vem de uma família que vai conseguir te sustentar no campo missionário, então nós não achamos adequado continuar com você nessa escola de missões, então a gente está te convidando a se retirar do nosso treinamento. E ela tem um impacto muito grande com isso. Além disso, esse líder convida ela a fazer, fala assim: olha, eu sei que você não tem próximos planos, então a gente conseguiu um trabalho para você, de você trabalhar em Bristol, aqui próximo, e ajudar, né, nos afazeres domésticos de um casal, os Fisher. E é muito interessante, né, como Deus faz a história, como escreve as nossas histórias, né, respondendo muitas vezes, não responde o que a gente quer ouvir, né, ou o que a gente acha que a gente merece, ou o que a gente precisa. Os Fisher eram missionários aposentados e tinham vivido muito tempo na China. Então já começou a ser uma escola de missões aí, e um discipulado e um acompanhamento muito íntimo, muito próximo. Depois de um tempo com os Fisher, ela vai para o país de Gales, servir uma região, numa cidade portuária, justamente acompanhando e cuidando e servindo mulheres que estavam em zona de prostituição, risco de violência, e ela vai fazendo todo esse cuidado. Nesse período, Deus fala ao coração dela novamente, ela começa a entender melhor o chamado de Deus para a vida dela. E é justamente um dos livros mais fascinantes para mim da Bíblia que ela também encontrou o chamado de Deus na vida dela, o livro de Neemias, porque ela não tinha muitos recursos, não tinha muito preparo, e ela se via capacitada muito para falar e para fazer os trabalhos domésticos, né? E daí ela vê a história de um homem que é usado por Deus para fazer algo incrível na história, e ele era um copeiro do rei. Então ela se identificou muito com esse trabalho serviçal, né, de certa forma. Depois de um tempo no país de Gales, ela volta para a Inglaterra para trabalhar, para justamente juntar dinheiro para ir para a China. Na época custava por volta de 90 libras o valor para você ir de navio, que era mais rápido, mais confortável, porém ela só não tinha nenhuma condição, e ela, quando vai atrás, ela fala assim: qual é uma forma mais barata de chegar até lá? Por 45 libras você vai de trem, né? Um trem que fazia uma rota chamada Transiberiana, passando no norte da Rússia, em grande parte da sua trajetória, e percorrendo um pouco menos de 8.000 quilômetros, né? Então uma travessia de por volta de 4 semanas demorando para chegar no campo, né? E a gente às vezes reclama de ir para o campo missionário. A primeira vez que eu mesmo fui para a China, o voo e parada demorou um pouco mais de 2 dias, e a gente fica, 2 dias. E esse pessoal, há pouco mais de um século, ou às vezes menos de um século, demoravam aí 4 semanas. Hudson Taylor mesmo demorou muito mais que isso, porque teve guerra e pestes no meio do caminho. E em 1932, Gladys chega, né, na China. Diz a história que ela chega com uma mulinha, porque era uma região muito deserta, né? E ela vai servir numa pousada de uma missionária viúva chamada Senhora Lawson,
que aos 73 anos já trabalhava lá e tinha uma pousada para vendedores que passavam numa região de comércio e região de pessoas que transitavam muito por lá, e ela tinha essa pousada para que no período que eles estivessem sendo acolhidos nessa pousada, ela também fazia pregações e ensino da palavra a esses hóspedes. E aí quando a gente pensa que Gladys já tinha passado tanta coisa para chegar no campo missionário, meses depois que ela chega no campo missionário, a senhora Lawson morre. E aí ela tem uma série de problemas, uma série de dificuldades para se organizar, para levantar recursos, e nesse meio que ela começa a ter uma maior manifestação de Deus cuidando das necessidades não só dela, quanto do ministério. Bom, conta a história que Gladys era muito querida e muito amável com as crianças, e mesmo sendo uma pousada para adultos, começa a acolher crianças, e uma criança daqui, uma criança ali, mais outra e outra. Quando vão ver, dezenas de crianças já estavam na pousada, e a pousada era muito mais um orfanato do que uma pousada. E ela via a mão de Deus nisso, ela via Deus trazendo essas crianças para serem cuidadas por Deus, né, através das mãos da Gladys e do carinho dela. Em um determinado momento ela ficou num impasse do tipo, ela não tinha recursos, não tinha finanças para cuidar das crianças, cuidar dela, cuidar da pousada, e ela faz uma oração sincera, falando: Deus, você me trouxe até aqui, Deus, você falou comigo, eu sinto realmente que Deus está aqui. Poxa, como assim, né? Como eu consegui vir sozinha até aqui? Deus me trouxe aqui. E eu preciso de recursos, me ajude, Deus. E ela conta que um tempo depois bate a porta, ela vai até a porta da pousada e é toda uma comitiva pomposa de uma liderança da região, né, o que seria um mandarim, o que seria pra gente um governador de estado, né, o mandarim da província. Por um longo tempo estamos só marchando. E ele conversa com ela, e a conversa dele é o seguinte: olha, nós precisamos de uma ajuda. Saiu uma lei na China proibindo uma tradição que existe há muito tempo, chamada pé flor de lótus. Nessa tradição, as crianças, as meninas, tinham seus pés atados, de forma que ao crescerem os pés cresciam atrofiados, pequenos, de forma triangular. E essa lei queria mudar isso, até por causa da visão estrangeira da China, para com a China, melhor dizendo. Esse mandarim, esse governante, falou assim: olha, a gente tem uma proposta para você. Gladys, você pode ser a nossa honorável inspetora de pés, porque ela era uma mulher, então por questão de cultura da região ela poderia ver os pés das mulheres, não era qualquer... um homem não poderia fazer esse trabalho, que não poderia ficar olhando os pés das mulheres, era algo muito desrespeitoso, e até hoje seria estranho, não é? E ela, como ela era estrangeira, ela não teve essa cultura dos pés serem atrofiados, então ela tinha os pés normais, e ela poderia muito bem transitar por essas casas e fazer essa verificação, sendo uma inspetora oficial de pés. Só que ela fica intrigada, ela pede alguns momentos para esse mandarim, vai para dentro da pousada e ora, fala: Deus, o que o senhor está fazendo? O senhor me chamou para ser missionário, e se questiona Deus nisso, né? Só que ela se lembra que Deus chamou ela para estar naquele lugar para fazer missões, para pregar o evangelho, para servir pessoas, para se relacionar com pessoas. E nisso ela vê uma oportunidade e ela fala com o mandarim: olha, eu tenho interesse sim nessa proposta, porém eu faço uma ressalva. Eu poderia falar sobre minha fé, porque eu sou cristão, onde eu for eu vou falar do cristianismo que eu sigo, que eu vivo. Tem algum problema, algum empecilho de vocês? E ele falou assim: não tem problema nenhum, se alguém quiser acreditar no que você fala, o problema é deles. Eu quero saber, você vai aceitar o posto de honorável inspetora de pés? Aliás, já aviso que você vai ter que visitar várias províncias, várias regiões aqui, várias vilas pequenas, e como são regiões que você não conseguiria chegar sozinha, eu vou deixar um guia local aqui, uma pessoa que conhece toda a região, para te guiar nesses lugares, e também vou deixar um soldado para que vocês possam se deslocar de forma segura e não tenha nenhum problema. Ou seja, uma missionária de repente ia ser paga, e muito bem paga aliás, para pregar o evangelho, ia chegar em lugares que ela nunca conseguiria chegar sozinha, porque ela vai ter um guia local, e ela também vai chegar em lugares que ela nunca chegaria por causa da segurança, ou da falta de segurança, né, na região, nas estradas, mas ela ia ter um guarda a mando do mandarim para estar cuidando dela em todos os momentos da missão. A história da Gladys tem testemunhos e milagres incríveis, mas eu queria só contar mais um, que eu acho que é um dos mais marcantes. Aliás, esse testemunho incrível e maravilhoso é contado e narrado num filme de 1958 chamado A Pousada da Sexta Felicidade. Essa história é bem interessante. Ela tinha as crianças, já era quase um orfanato apenas e não mais uma pousada.
tinham por volta de 100 crianças, e começa uma guerra entre Japão e China, e os soldados japoneses começam a invadir uma região e começam a invadir a província, o estado onde ela estava. Começa a ser perigoso, e ao saberem que ela era estrangeira, eles pensam que ela é uma espiã, então eles começam a querer perseguir ela. Ao saber dessa perseguição, ela busca Deus, ora a Deus, mas ela só tem uma rota de fuga, que é justamente entre as montanhas, para se deslocar até uma província mais segura e a mais próxima, né, nesse momento, só que ela vai ter que se deslocar pelas montanhas com 100 crianças. Essa travessia é narrada nesse filme, em alguns livros que contam a história dela. Essa travessia demora 21 dias de, muitas vezes, momentos de sofrimento, momentos de fome, momentos de luta, mas esses 21 dias em que a Gladys e mais algumas pessoas também que auxiliavam atravessam as montanhas com essas 100 crianças, nenhuma das crianças morreu no trajeto, nenhuma das crianças se feriu gravemente no trajeto, e Deus guarda todos eles nesse momento. A história da Gladys não acaba por aqui, ela tem um retorno para a Inglaterra por um tempo, por questões de saúde, depois ela volta para o campo e vai fundar um orfanato em Formosa, na China, no qual ela vai fazer a missão até a morte dela, em 1970. Mas eu não quero contar aqui, eu quero que vocês tenham a alegria de ler esses testemunhos, essas histórias em livros. Tem vários livros que contam a história dela, até a gente vai colocar na descrição. A ideia desse vídeo é contar um pouco mais sobre a história da Gladys e não contar tudo que a gente poderia falar, ou todas as histórias dela, porque não daria tempo, ia ficar um vídeo muito longo, mas também para a gente ter a oportunidade de conhecer mais histórias dela nos livros e artigos que a gente acha na internet sobre a vida dela. E eu queria finalizar com uma frase dela que eu acho muito marcante. Eu nunca fui a primeira opção de Deus para o que fiz na China. Havia outra pessoa, não sei quem, deve ter sido um homem maravilhoso e educado. Não sei o que aconteceu, talvez ele tivesse morrido, talvez não se mostrasse disposto. Aí Deus olhou para baixo e viu a Gladys. Que esse testemunho maravilhoso da Gladys Aylward nos lembre, de fato, que o mesmo Deus que nos chama à missão, Ele é o Deus da missão. E Ele fala conosco, Ele cuida da gente e não deixa a gente sozinho. Então é isso, pessoal, por hoje é só, que Deus te abençoe. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, comenta aqui embaixo alguma frase impactante que você ouviu dela, alguma outra história, ou como isso nos tem fortalecido na fé da missão que Deus tem nos chamado. Que Deus te abençoe e até a próxima.